Boa noite, tudo bem com vocês? Pastor presbiteriano fala boa noite, alguns falam graça e a paz de Jesus, irmãos. Então vamos lá, graça e a paz de Jesus. Amém. Agora eu vi, senti que eu não estou numa igreja presbiteriana mais. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia no celular. Desde que eu me entendo por gente, amo tecnologia, né? Então, eu uso muito a Bíblia no celular. A minha de papel está lá no meu gabinete, que é o tempo de devocional, eu costumo fazer nela, porque aí não distrai, né? Mas para as demais coisas, Senhor. Colossenses capítulo 1, antes de você ler, eu quero te contar algumas coisas. É muito importante a gente olhar para a nossa história e entender o que Deus está fazendo na nossa vida, apesar da nossa história e através da nossa história. É importante olhar para aquilo que Deus está construindo através de nós e no nosso meio, a igreja no qual a gente faz parte, a família que a gente está criando, aquilo que Deus está fazendo em volta da gente em tantas coisas. Quando eu olho para algumas cartas de Paulo, eu percebo que Paulo ele é especialista em nos lembrar daquilo que Deus está fazendo através de nós. Ele consegue, de uma maneira assim tão graciosa, apresentar para a gente um plano de Deus através da vida dele, através da vida das pessoas que estão envolvidas naquilo que ele está escrevendo. E quando olho para a igreja, naquela época também, eu percebo quanto Deus está trabalhando na vida das pessoas e construindo a história da igreja através da vida de pessoas simples e humildes. Colossenses vai mostrar para a gente um pouco dessa história. Abra comigo. Colossenses capítulo 1, verso 1, nós vamos ler um pouquinho, vamos voltar, ler de novo, parar e começar a conversar sobre isso. A partir do versículo 1 diz assim, então: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo e povo santo na cidade de Colossos, que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Olha que saudação bonita, né? Versículo 3: Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado nos céus. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Estas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. E então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que lhes pertence, que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e também aquele que perdoou os nossos pecados. Amém. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Fala comigo, Senhor. Fala no nosso coração nessa noite. Que a gente seja impactado com Tua palavra. Que cada vez mais ela frutifique e fale no nosso coração. Amém. Não é novidade para você, Paulo está caminhando com um dos seus discípulos mais importantes, Timóteo, aquele que ele está formando como um futuro novo pastor. E uma das coisas que Paulo está fazendo agora é escrevendo uma carta para a igreja de Colossos. As pessoas lá tinham uma expectativa sobre o que Paulo dizia sobre eles. Mas mais do que isso, Paulo na sua primeira carta começa a falar coisas importantes sobre eles. Uma coisa que me faz pensar quando eu leio sobre a carta de Colossenses, é pensar assim, né? O que será que falam sobre mim? Se alguém fosse escrever uma carta sobre essa igreja, o que falariam? Se alguém fosse escrever uma carta sobre a sua atuação dentro do reino de Deus, como será que seria essa carta? Se Paulo tivesse vivo escrevendo para a gente hoje, ouvindo falar sobre as coisas que Deus tem feito através de nós,
como será que seria essa carta? Já parou para pensar? Eu pensei, seria assim, seu bando de pica-fumo, Michael, o principal deles, se converta em nome de Jesus. Seria mais ou menos esse tipo. Quando eu olho para a carta de Colossenses, eu aprendo o que Paulo está falando. Primeira coisa, quero que você acompanhe comigo, a saudação dele é muito bonita. Ele então aponta, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escreva essa carta junto com irmãos queridos que estão comigo aqui. E eu quero então que vocês tenham a graça e a paz de Deus. E começa o versículo 3, então. Sempre oramos por vocês e demos graças ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 4. Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. O que se espera do povo de Deus é exatamente isso. Que a gente ouça falar coisas desse tipo. Eu ouço falar da fé que vocês têm e do amor que vocês têm propagado através dessa fé. Eu ouço falar daquilo que está acontecendo através de vocês, através do que Deus tem feito com vocês, através do que tem frutificado na vida de vocês. Eu ouço falar cada vez mais sobre essas coisas. E olha que mais, hein? Pois temos ouvido falar da fé que tem, do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado nos céus. É pela certeza que vocês sabem qual é, que vocês têm esse amor e essa fé. E a gente está ouvindo isso. Tem sido cada vez mais comum a gente ver igrejas perseguidas pelo mundo todo e a gente orar por elas, mas a gente ainda viver na comodidade da nossa vida aqui no Brasil. Tem sido cada vez mais comum nós sermos enganados, não mais pelo fogo na igreja que está acontecendo em outros lugares do mundo, mas sim pela comodidade da nossa vida corrida. É tanta coisa para fazer, pastor, é meu trabalho, é minha família, é minhas coisas. Parece que eu preciso colocar Deus dentro de uma caixinha e o mundo de hoje é assim. Eu falo com jovens e adolescentes, eu percebo que, e não só jovens e adolescentes, alguns mais velhos também, que eles dividem a vida deles da seguinte maneira, é como se fossem algumas caixinhas, Eu tenho a caixinha da igreja, que todo domingo eu boto a minha roupa e vou para a igreja. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar de noite, eu vou para a igreja no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. A segunda-feira, seja o que Deus quiser. Segunda-feira é o dia do trabalho. Fala assim, irmão, pode passar lá na casa do outro irmão, orar por ele. Pastor, eu estou no trabalho. Não estou dizendo que o trabalho não é importante. Eu estou dizendo que às vezes a gente se esquece que Deus não chamou a gente para viver dentro de caixinhas. Deus chamou a gente para viver a missão de forma inteira, integral, o tempo todo. Onde você estiver, você é um crente em Cristo Jesus e você precisa propagar as boas novas. As pessoas precisam ouvir falar da fé que você tem e do amor que você tem pela confiança naquilo que Ele prometeu para você, naquilo que você sabe o que é. Entendeu? É importante você perceber isso. E essas pessoas às vezes têm aquela caixinha, Eu vou para a igreja, a caixinha da igreja. Essa aqui é a caixinha do meu trabalho, essa aqui é a caixinha do meu relacionamento. Então quando vai falar de relacionamento, eu estou orando pelo meu namorado, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu namorada. A gente vai tocar nesse assunto, as pessoas até colocam Deus no meio, simplesmente falam assim, Senhor, manda aí o príncipe encantado, ou aquela princesa, Que o dote seja bem barato, Senhor. Assim. Mas a gente se esquece que tudo isso também passa pelo mesmo crivo da espiritualidade que Deus dá. Que mesmo assim, quando ouvirem falar de você, do seu relacionamento pessoal, precisam ouvir falar da fé que você tem e do amor que você propaga pela fé em Cristo Jesus. A mesma coisa, quando você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, com tudo que você faz, elas precisam estar integralmente ligadas naquilo que é o centro da sua vida, assim como está acontecendo com Paulo. Paulo não está falando assim, fora aqueles que não estão no meio, mas não, Paulo está falando assim, eu ouço o que vocês têm feito, o que essa igreja está fazendo. Eu ouço falar de vocês, olha o que ele está falando no 5, vocês que vêm da esperança confiante naquilo que lhes está reservado nos céus, vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Desde que vocês ouviram, isso encheu o coração de vocês e isso está sendo demonstrado agora na vida prática de vocês. Isso significa que se a gente estivesse de fato colocando isso em prática
não caberiam crentes nessa igreja, nem na outra que a gente sairia plantando por aí. Faz sentido para você? Sim? Faz assim para eu saber que você está me ouvindo? Ah, faz. Se faz sentido, eu preciso observar um pouco mais o que Paulo está falando. Olha o 6. Agora começou. Hein? Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. Olha isso. Paulo está contando para ele assim, eu tenho uma novidade para vocês. Sabe essas boas novas que vocês ouviram aqui, que vocês então entenderam e abraçaram com o coração? Elas estão sendo propagadas por todo o mundo. Sabe qual é a compreensão de mundo para eles, né? É aquela região grande, de fato que eles viam os navios chegando ali, as grandes embarcações, e falavam que eles tinham cruzado os mares, ido para outras terras, e lá Paulo então está saindo daquela região pequena, indo para outras regiões, fazendo com que o evangelho fosse propagado. Então está contando a eles, esse evangelho, essa mensagem, essas boas novas, tem então sido ouvida por outras pessoas também, tem crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade. O que tem crescido? O que tem propagado? As boas novas. E o detalhe que Paulo fala, assim como tem acontecido entre vocês. Outra constatação. Não, eu ia falar outra coisa, mas essa aí serve. Outra evidência que Paulo está colocando para a gente, que mais uma vez a palavra está sendo propagada ali diante deles. E mais, o que Paulo está evidenciando é que cada vez mais eles compreenderam e estão vivendo essa palavra. Essa é a vida da igreja. Era isso que era para a gente estar fazendo. Era desse jeito que era para a gente estar vivendo. Era para a gente acordar cedo e falar assim, Senhor, o que temos para hoje? Qual a tua missão para mim hoje? O que eu devo fazer? E ao longo do dia você deveria ficar incomodado, o tempo todo incomodado, se não aparecer ninguém para que você pudesse compartilhar o evangelho. Mas muitas e muitas vezes é ao contrário. A gente passa o dia pensando nas nossas coisas, naquilo que a gente deve fazer para nós, no quanto de dinheiro a gente consegue juntar para a gente, no quanto de trabalho a gente tem que fazer para nós, para a gente poder sustentar, preocupados com o dia do amanhã e tantas coisas, e se esquece que era isso, a maior evidência que Paulo está apontando. Assim como está acontecendo no meio de vocês, está crescendo, as pessoas estão compreendendo, e não era um mundo tão simples como o nosso, não era um mundo tão tecnológico como o nosso, não era um mundo tão avançado como o nosso. Lá as coisas funcionavam da mesma forma que aqui, através dos relacionamentos, só que lá tinha uma grande diferença. Eles precisavam vencer a distância, vencer essas dificuldades de relacionamento com outros povos para que o evangelho fosse propagado. Aqui a gente não tem nada dessa dificuldade. Aqui a gente vive já no mundo globalizado, você fala com gente do mundo todo. Às vezes você está no seu trabalho super conectado. Eu estou falando com gente do Brasil, acompanhando gente nos Estados Unidos, no Japão, na China, em tanto lugar. Mas eu não faço com que a palavra seja na mesma velocidade, você já percebeu? Aí você fala assim, pastor, cada coisa no seu lugar. Bem-vindo ao seu mundo de caixinhas. Que Paulo está falando que não é assim não. Paulo está falando assim que a igreja que ele conhece lá de Colossos é essa igreja vibrante, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês, olha o 7 comigo, vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Paulo dá outra evidência, constatação do que Paulo está vendo sobre a vida da igreja. Olha quem é o colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Às vezes, irmãos, e eu vou falar na qualidade de pastor, não desta igreja, o que facilita muito a minha fala, mas às vezes essa evidência é mais vista pelos de fora do que pelos de dentro. Não é, Felipe? É assim. Às vezes é mais fácil você pastorear o seu bairro inteiro do que meia dúzia de irmãos da igreja.
Às vezes é mais fácil aqueles que estão olhando a obra de fato, de verdade, e percebendo a sua história, o seu caminhar, do que as pessoas de dentro. Por quê? Por que que é assim? Eu venho de uma igreja que eu revitalizei, pela graça de Deus e misericórdia, lá em Campinas. Quando eu cheguei na igreja de Campinas, em 2012, eu encontrei uma igreja com um prédio bem deteriorado, com poucos irmãos frequentando, com uma arrecadação extremamente baixa que não sustentava a igreja de forma alguma, e um grande desafio pela frente. Essa igreja vai morrer, você vai ficar aí mesmo? E parece que Deus colocou no meu coração uma vontade de ficar lá, sabe? Uma vontade de fazer algo para aquela igreja, para aqueles irmãos. E não foi difícil quando eu pensei que a gente poderia sair pelo bairro e evangelizar. As dificuldades que eu elenquei seriam assim: as portas das casas estariam fechadas, as pessoas não seriam muito receptivas, a gente não tem tanto contato e a igreja não é muito bem vista no bairro, porque ela sempre se fechou dentro dela mesma, ela quis ser um clubinho fechado, ela não conhecia os vizinhos, as dificuldades que as pessoas passavam, a igreja não estava nem aí. E uma maior evidência que eu tive é que quando a gente fez uma primeira pesquisa, eu tive a constatação de que se fechasse a igreja, abrisse o supermercado no lugar, seria muito mais útil para o bairro do que aquela igreja. E aí eu olho para a carta de Paulo. Pensa na decepção de Paulo escrevendo para a gente. Pensa eu escrevendo para a igreja do Jardim Nova Europa em Campinas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Vocês trazem vergonha ao evangelho. Eu acho que seria essa a primeira frase de Paulo. Porque vocês decidiram ser um clube fechado, na qual vocês trazem os seus filhos para que o pastor, a equipe pastoral, a igreja, os irmãos da igreja olhem, para que vocês tenham um tempo entre vocês, e vocês não podem talvez se socializar num clube porque a religião não permite, então agora vocês se juntaram dentro de um espaço que deveria ser público, mas não é mais. É tudo isso que eu constatei lá. E o mais triste de tudo é que quando eu elenquei as dificuldades, eu percebi que essas não eram as dificuldades. A dificuldade era fazer o povo ir comigo lá. Não era difícil não, eu batia nas portas das pessoas: oi, tudo bem? Eram receptivas. Eu conheci os meus vizinhos, eu fui na associação de moradores, virei amigo das pessoas. Eu chegava, contava alegre para as pessoas da igreja, falava: gente, essa semana eu visitei a associação de moradores, me receberam muito bem lá, nós precisamos ir lá orar com eles. Ih, pastor, lá só tem bandido. Vai. Estou entendendo não? Tinha uma mulher, e essa história é muito interessante, uma mulher que morava na rua de trás da igreja ali. Ela passava sempre ali na rua da igreja. Pensa, uma mulher doida, uma menina nova, doida, com 3 filhos, 3 crianças. E uma programação infantil, ela levou as crianças e foi também eu pregando, ela chorando. Falou: pastor, eu preciso de ajuda, eu quero mudar de vida. É um sonho, pastor, ouvir uma coisa dessa, gente. Pensa. E eu fui lá, abracei aquela mulher, falei: seja bem-vinda, nós vamos te ajudar. Eu não sei qual a sua dificuldade, nós estamos aqui como igreja para te ajudar. E nós vamos te ajudar sim, pastor, eu moro aqui atrás. Eu não venho à igreja há muitos anos. Eu estou longe da igreja, parece que a igreja não me quer bem. Falei: imagina, impressão sua. Sabia que não. Eu tinha sensação que não. Eu abraçando e conversando com ela, os irmãos cada vez mais longe de mim. E de repente, aquela mulher sai, vai embora e pede para eu fazer uma visita na casa dela. Eu vou na casa dela e convido os irmãos. Os irmãos falam assim: pastor, ela se prostitui, pastor, ela usa droga, ela dá trabalho aqui no bairro, ninguém gosta dela, pastor, é melhor a gente não se envolver com essa gente, pastor. E eu lia Colossenses e falava assim: Paulo, me socorre aqui. Se você estiver ouvindo, Paulo, porque eu estou apelando para todo mundo agora. E eu olhei para aquela situação e eu me lembro uma vez que a gente foi para a casa dela e ela é uma acumuladora, daquelas que você vê em televisão. A casa dela, os ratos eram parceiro lá, tinha nome, chamava pelos nomes lá. Tinha uma louça na pia lá que estava preta, tinha que jogar fora. Eu conversei com ela, orei com ela, tive um tempo com ela, algumas semanas, visitando e cuidando dela, até que um dia ela falou assim: eu quero mudar, pastor. Fala assim: vamos começar limpando essa casa, vai acabar essa sua depressão, vai acabar tudo isso, vamos mudar em nome de Jesus. Daniela, você é uma nova pessoa. Abraçava ela, sabe quanto tempo fazia que ela não tomava banho? Meses. E ela apareceu na igreja de banho tomado, num domingo de manhã, e falou assim: irmãos,
Quero dizer a vocês que eu estou pronta para a mudança. Me ajudem, por favor, chorando. E o meu coração arrebentou lá dentro. E eu fiquei com medo de fazer um apelo naquele momento. Quem pode ajudar a Daniela? E ninguém levantar a mão. Mas eu falei assim, conta comigo, Daniela. Eu vou lá limpar a sua casa. E eu consegui juntar os irmãos. Nós tiramos 7 caçambas de sujeira da casa dela. 7 caçambas de sujeira da casa da Daniela. A hora que a menina foi tirar uma caixa lá, toda mofada dela, não mexe nessa caixa, essa caixa tem que ficar aí. Essa caixa foi coisas da minha mãe. Tinha até comida lá dentro vencida. Mas ela pegou naquela caixa uma maneira. E aquela caixa foi o motivo dela falar assim, vamos parar, pastor, acho que tá bom de limpeza. Fala assim, Daniela, escolhe o melhor lugar da casa para você pôr essa caixa aí, mas o resto nós vamos tirar. E fui insistindo com a Daniela, insistindo com a Daniela. E a Daniela limpou a casa dela. O muro dela tinha uma rachadura assim, que segurava o muro, era um pedaço de pau que estava do lado de trás da casa, assim, segurando o muro. Eu falei para os irmãos da igreja, vamos reconstruir o muro da casa da Daniela? Vamos reformar a casa da Daniela? Não, pastor, essa casa ela foi invadiu aí, não sabe nem quem é o dono, pastor, não mexe com isso. Vamos fazer o muro da casa da Daniela? Os vizinhos vendo aquilo tudo, um dos vizinhos chegou em mim e falou assim, você é o pastor, né? É, pastor, vocês não deviam fazer isso. Por quê? Porque ela não merece. Esse era o nível. E quando a Daniela começou a pegar firme na igreja, as coisas começaram a acontecer na vida dela, o filho pegar firme na igreja, a Daniela começou a falar para as pessoas assim, eu tenho uns amigos que eu quero trazer para a igreja. Aí o pessoal da igreja falou assim, melhor não. Não traz não, Daniela. E a Daniela foi embora da igreja. E não voltou mais. E eu continuei por um bom tempo visitando a Daniela, vendo ela, levando cesta básica, cuidando dela. Mas a igreja falou assim, você viu, né, pastor? Eu falei que a gente não deveria mexer com a Daniela. Porque se ela trouxer esse monte de gente igual ela aqui para a igreja, o que vai ser de nós? Você acha que é diferente em outros lugares? Eu não conheço vocês, então tenho liberdade de falar, você acha que é diferente aqui? Em outras proporções, às vezes a gente comete erros como esse. As minhas maiores dificuldades lá foi entender que Paulo estava falando com uma igreja vibrante, que havia entendido o evangelho, e eu tentando entender Deus, por que essa igreja não faz as mesmas coisas? E uma das coisas que eu mais percebo é que quando a gente não entende o evangelho, a gente vive uma vida de religiosidade. E isso faz com que eu entre num ritmo de viver alucinadamente dentro de uma igreja, dentro das coisas da igreja, e não me importar com as coisas que Deus mais se importa, que são pessoas. Porque se eu me importasse com as coisas que Deus mais se importa, seria importante para mim as coisas que as pessoas se importam. Entendeu? Não as coisas que eu me importo. Porque tem coisas que são importantes para a gente, gente. Isso é fato. Tem coisas que a gente quer só para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Mas tem coisas que é importante para outra pessoa. Olhando para o apóstolo Paulo, eu percebo que o que está acontecendo aqui nessa carta, ele está começando a escrever para um povo que entendeu o evangelho. Mas tem um povo que não entendeu o evangelho também. Mas olha a evidência de quem entendeu o evangelho. Olha o 7, o 8, olha aqui. Ele está falando então de Epáfras, que é o servo fiel que tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Epáfras contou para ele, Paulo, a igreja lá está amando as Danielas da vida. Paulo, a igreja entendeu que precisa abraçar o próximo, cuidar deles, independente da dificuldade que tem. Eles entenderam isso e as coisas estão acontecendo. E olha o que acontece no 9. Por isso, desde que ouvimos falar a respeito dessa igreja, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Colossos. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno, olha a oração de Paulo, pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Pega aí, são 3 coisas. Uma linguagem bem coachiana. Eu posso te dizer uma coisa. Pega essa chave, 3 chaves importantes para a sua vida. A primeira delas assim, ore e pense nisso.
você precisa ter pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você tem isso? Se você não tem, essa deve ser o primeiro passo da sua oração. Deus, eu preciso ter pleno conhecimento da sua vontade para a minha vida. E Paulo não está falando simplesmente para pessoas, né? Lembra que a carta é para uma igreja. Igreja é feita de pessoas. Então, lógico que você precisa saber isso. Mas a igreja, em todo, precisa ter pleno conhecimento daquilo que Deus quer dela. Entendeu? Acho que não, né? Amém? Pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida dela. Olha que mais. Conhecimento da vontade também, sabedoria. Faz sentido ter sabedoria? Porque eu entendo a vontade de Deus e vou agir com sabedoria. E também entendimento espiritual. São coisas que precisam estar juntas. Eu sei exatamente o que Deus quer de mim como igreja, eu compreendo ela, ajo com sabedoria e entendo no plano espiritual o que essas coisas querem dizer. Percebeu? Paulo está falando assim, para de ser mocorongo. Na versão traduzida, resumida minha. Para de ser besta. Você precisa entender que Deus quer que você compreenda a vontade dele, haja com sabedoria e tenha uma visão espiritual daquilo que está acontecendo. A primeira coisa que você tem que entender na visão espiritual é que você não foi criado para viver aqui nesse mundo. Tudo que a gente tem aqui vai acabar. Se você se apegar às coisas daqui, você está fora da visão do plano de Deus. Se você entender isso, já é um primeiro passo. Então, entendendo nessa linha, se você compreender que esse é o princípio, que eu não devo me apegar às coisas daqui, mas eu preciso usar as coisas que estão aqui para poder cuidar das pessoas e não usar as pessoas para poder ter as coisas, que esse é o princípio do mundo, eu vou então começar a perceber que agora eu entendi e estou agindo com sabedoria. Deus quer que eu vá morar com Ele. E Ele não quer que eu vá sozinho. Porque Deus não chamou o indivíduo. Deus chamou um povo. Amém? Nós fomos salvos. Não é você que foi salvo, querido? Nós fomos chamados para viver com Deus. Em comunidade. Então isso começa a fazer sentido para mim. Porque quando Paulo começa a olhar para essa igreja e falar, ele fala dessas três coisas. Pede então, né? A gente está orando para que Deus conceda pleno conhecimento de sua vontade, também da sabedoria e entendimento espiritual. E olha o que acontece. 10. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ele não está dizendo assim, então você vai ter sucesso. Então você será rico, então você será bem-sucedido na sua vida. Não está falando isso. E esse é o primeiro princípio que eu preciso entender. Deus não chamou a gente para ter esse foco de vida. Mas esse é um viés que Ele usa para alcançar pessoas. Você deve ser rico, sim. Você deve buscar fazer isso, sim. Mas sem desviar uma vírgula do propósito original de Deus para a sua vida. Que Deus te faça muito rico para sustentar e mais igrejas e irmãos. Que Deus faça você prosperar na sua vida para que cada vez mais você alcance mais pessoas. Paulo era sustentado por gente rica também. Não era só por viúvas pobres, não, gente. Nem Jesus era sustentado só por viúvas pobres. Jesus era sustentado por gente rica também. No começo do ministério de Jesus, quando junta os discípulos, Mateus está bancando muita coisa lá. Ele era um menino rico, que está lá ajudando, financiando missões, financiando coisas que Jesus está fazendo. E eu nem sei qual que é o meu tempo aqui, Felipe. Até meia-noite vai embora? Beleza. Então, o que Paulo está contando para eles é que agora, eu então, entendendo tudo isso, eu vou viver de modo a sempre honrar e agradar a Deus. Esse é o ponto. Eu tenho que ter, na minha mente, toda voltada a honrar e agradar a Deus em tudo que eu fizer, da forma que eu fizer. Eu tenho que honrar e agradar a Deus. E Paulo está falando isso de maneira muito carinhosa. 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Poder glorioso de Deus.
a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Como eu quero orar isso sempre. Ter paciência e perseverança. Como é difícil isso. Se tem uma das qualidades que você precisa ter para ser pastor, é ser paciente e ter perseverança. Se tem uma das coisas que adoece pastores, é exatamente esse ponto também. É quando você perde a paciência, você quer bater no irmão. Quando você perde a paciência, você perde a perseverança. Perder a paciência não é com o outro, é olhar aquilo que está para chegar e falar assim, Senhor, eu não aguento mais. Muitas e muitas vezes a gente faz isso. Nós, pastores, fazemos isso. Porque a gente olha para a missão do lugar, a gente consegue enxergar tudo que Deus está fazendo, mas parece que é uma coisa estranha que acontece. Porque parece que os de fora entendem, mas os de dentro não. E eu vivi isso em Campinas também. Olha que bênção que foi Campinas para a minha vida. A gente estava arrumando o jardim da igreja. Eles falavam assim, pastor, precisamos dar uma arrumada no jardim. Eu falava, que jardim? Tem um mato lá, dessa altura. Precisa cortar o mato lá tudo. Não, pastor, é o jardim da igreja. Eu falei assim, não tem jardim, é mato. E eles foram lá arrumar o jardim da igreja, tiraram tudo, limparam, deixaram na terra. É assim que o senhor queria que fosse, pastor? É isso aí. A gente precisa limpar o terreno primeiro, para depois plantar. E aí, um irmão inventou de plantar grama lá. Eu falei assim, quem vai cuidar da grama? Não, pastor. Eu entendo tudo isso aqui, eu vou cuidar dessa grama, eu vou cuidar desse jardim, tudo. A hora que ele foi plantar a grama, ele plantou com a parte verde para baixo. É o mesmo irmão que falava assim, pastor, eu faço as visitas. Ele falou assim, Deus do céu. O que será que acontece lá? E aí, quando eu fico pensando, essas coisas acontecem com a gente para que a gente também aprenda a lidar com pequenas dificuldades da vida. E eu olhei para mim naquele momento, desanimado com o irmão. Deus falou ao meu coração. O seu pai, o meu pai mesmo, sabe? Meu pai é paisagista. Eu vi meu pai fazendo isso a minha vida toda. Ajudei ele a plantar muita grama. E eu ouvi Deus falando no meu coração. Para de reclamar, pastor miserável. Vai lá ajudar o irmão lá, ensina ele. Aí eu, pastor, regacei a manga, vou te ajudar aqui. Vou te ensinar a plantar grama. Para ganhar o irmão. E eu aprendo um princípio muito básico. Muitas e muitas vezes na nossa caminhada cristã, é preciso olhar para trás da nossa vida porque Deus já ensinou um princípio lá para a gente usar hoje, amanhã, depois e sempre. E eu não estou dizendo isso desmerecendo os irmãos de Campinas de maneira alguma. Estou dizendo que quando a gente perde o propósito, é difícil se encontrar na missão novamente. E quando leio Colossenses, parece que Paulo está falando com uma igreja que sabe exatamente o que está fazendo. Então eu preciso me balizar, eu preciso olhar para essa igreja que sabe o que está fazendo e olhar para mim que não sabe o que está fazendo e falar assim, ei, alguma coisa está errado. Eu preciso começar a olhar para o lado certo, eu preciso começar a olhar para esse lugar que está vazio. Está bonita a igreja hoje, né? Mas poderia estar cheia. Está bonito aqui, né? Mas poderia não ter mais essa parede aqui. E está cheio de cadeira. Poderia, né? Está cheio de cadeira e está bonita. Mas poderia não ter esse teto e ter um outro andar com uma galeria. Poderia! Ou pode? É isso. Lá em Campinas era um prédio bem bonito, né, Sérgio? Bonito. Feio porque não estava pintado e mal cuidado, mas era um prédio bonito, bem estruturado. Uma igreja que foi plantada em 1989, eu cheguei em 2012. Ela viveu histórias incríveis lá. Foi uma igreja que chegou a ter quase 300 pessoas e eu cheguei numa fase que ela tinha 30. Mas eu olho para tudo isso e percebo assim, Deus está fazendo alguma coisa. Porque a igreja não morre. Essa comunidade, aquela, pode até morrer, mas a igreja não morre. E eu vivi isso também lá. Nós plantamos uma igreja lá em Campinas. Era uma congregação que a gente tinha, que eu precisei fechar a congregação, trazer os irmãos para cá, passar um tempo sem igreja nenhuma naquele bairro e voltar para o bairro de novo. E eu percebi esse movimento. Igreja não morre. É uma semente que continua brotando, continua brotando. Olha o 11 de novo comigo, ora. Também,
para que sejam oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam. Oramos também para que sejam fortalecidos no poder. Paulo está fazendo isso por uma igreja que ele conhece, né, de ter passado e plantado lá, de ter orientado e de estar orientando ainda, e isso mais. A própria igreja precisa orar para isso o tempo todo. Quantas vezes a gente se reúne por semana para orar, para que a gente seja fortalecido, para que a gente continue tendo perseverança, paciência, humildade, mansidão, e que a gente continue no foco daquilo que Deus está fazendo. Já pararam para perceber? A gente muitas vezes costuma se reunir para fazer programas de culto. A gente costuma se reunir para fazer alguma coisa específica para a igreja, mas a gente esquece de se reunir para estudar e pensar e sonhar a igreja juntos. Não é verdade? Reuniões de planejamento de igrejas, pastor, isso é coisa de empresa, não é não? Não, não é não, Paulo faz isso. E quando eu olho para o tipo de oração que Paulo está fazendo, eu fico pensando assim, Paulo sabia exatamente por que ele estava orando. Por que será que ele está pedindo a que Deus fortaleça os irmãos com um poder glorioso, com tudo aquilo que está acontecendo, e que esses irmãos tenham perseverança e paciência que necessitam? Olha o que mais ele fala, que sejam cheios de alegria, e sempre deem graças ao Pai. Que sejam cheios de alegria. Irmãos, igreja é lugar de alegria. Igreja não é lugar de choro e sofrimento e dor, não. Igreja é lugar de alegria. As pessoas precisam ver a gente alegres, contentes. E isso depende do cuidado que a gente tem um com o outro. Depende das nossas histórias, depende daquilo que a gente está vivendo. E às vezes a gente não está vivendo coisas fáceis em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Mas a igreja precisa ser esse oásis, esse lugar que a gente chega e recebe uma pancada de alegria, que enche o nosso coração. Mas quando a igreja perde a visão, ela não sabe para onde está indo, sabe que a igreja se torna um lugar de decepção, de frustração. Um lugar de machucar pessoas, um lugar que as pessoas entram ruim e saem pior. Já perceberam isso? Eu olho para a vida da Daniela e falo assim, Senhor, tenha misericórdia da vida da Daniela. Parece que ela queria tanto uma mudança que ela não encontrou aqui nessa igreja. A igreja não abraçou a Daniela. Parece que tanta coisa aconteceu e nada do que tinha que acontecer de fato aconteceu para ela, porque a igreja não era esse espaço de alegria. E Paulo está orando aqui que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. E por que ele fala isso? Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo, aqueles que vivem na luz. E Paulo está começando a introduzir o evangelho naquilo tudo, está falando assim, sabe por quê? Porque tem uma herança. Herança não é uma coisa que se antecipa, herança é uma coisa que você recebe depois que alguém morre. Não é assim? Ou não? Quem já recebeu herança antecipada aqui? Deveria ser, né? Mas a gente tem uma expectativa de receber coisas com gente viva ainda, ou seja, a gente tem expectativa de receber uma herança de quem não morreu. A gente tem expectativa de ter aquilo que é do outro, que não é nosso. Isso vive muito, conta muito a história de muitas pessoas, história de igrejas. A gente também olha para situações da vida e não tem essa mesma perspectiva que Paulo está tendo aqui. Ele, né, o próprio Deus, os capacitou para participarem da herança. E qual é essa herança? A herança é aquilo que não está escrito na terra, não está escrito fundamentado na terra, mas está então instaurado nos céus. É dessa herança que Paulo está falando. Ele capacitou vocês para viverem essa herança que pertence a seu povo santo, aqueles que vivem na luz do Evangelho. Aqueles então que foram salvos em Cristo Jesus. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Versículo 13. E o que Paulo está contando para eles tem propósito o que a gente faz como igreja. Eu estou orando para vocês, para que vocês então tenham sabedoria do alto, tenham percepção das coisas, ajam então com visão espiritual, visão do reino. Então vocês precisam se lembrar de tudo isso que estou dizendo para vocês agora no 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Eu preciso te lembrar que igreja é um espaço de reino de Deus e não nosso, no qual Deus nos deu toda a capacidade e possibilidade de gerenciar, cuidar, zelar, ampliar, mas é dele.
é dele. E que bom que é dele. E que continue sendo dele para sempre. Porque quando a gente toma para a gente, vira uma desgraça. Quando a gente encontra lugares e guetos de igreja onde tem gente que manda e é dono de aquele lugar, o próprio Jesus deixou de reinar lá há muito tempo. O rei se tornou outro. E quando o rei é tomado, ele acabou, ele foi destituído daquele lugar. Novos princípios são estabelecidos. Já percebeu isso? É exatamente o que eu encontrei numa igreja presbiteriana do Brasil, na cidade de Campinas. Um lugar onde o rei, que deveria reinar no coração, não reinava mais. Reinava a partir da palavra. Era um hábito ler a Bíblia, era um hábito reunir e orar, era um hábito. Mas o rei não reinava mais. Qual era a evidência que você tinha disso, pastor? O rei que reina, ele governa corações. O rei que reina, ele cuida e ampara as situações. O rei que reina, ele vai à frente abrindo portas onde não tem porta para a gente. O rei que reina, ele vai à frente cuidando daqueles que a gente nem sabe que estarão preparados para entrar ali. O rei que reina, ele está adiantado nas nossas coisas. E parece que eu não via nada disso acontecendo lá. Mas pela graça de Deus, algum tempo depois, parece que o rei voltou a ser rei daquele lugar. E o que eu mais percebi acontecendo foi eu fazendo planejamento com a liderança e fazendo assim, vamos avançar para este lado, vamos orar. E a igreja planejando, pastor, nós queremos encher esse lugar de gente, a gente quer cuidar de gente. Eu vi pessoas ansiosas lá e falando da Daniela, pastor, nós erramos com a Daniela. Pastor, nós precisamos ir atrás, nós iniciamos um projeto lá de jiu-jitsu. Eu me lembro no começo do projeto, quando eu apresentei para o conselho, apresentei para as pessoas, E aí eu fui lá na academia atrás do professor e conversar com ele, o cara nem crente era. Não, então tem que ser um cara crente. Eu falei assim, não, que não seja crente, porque é mais um não crente chegando na igreja e tal. E aquela briga vai, não vai. Até falou assim, pastor, está transformando essa igreja no clube da luta, gente. Pensa. Ganhamos o tatame, montava um tatame gigante lá na igreja. E eu comecei a ver no dia da inauguração do projeto, gente entrando para tudo quanto é lado lá. E um monte de gente não crente. E um dos meninos estava lá e falou assim, pastor, não podia ter capoeira aqui também não? Eu falei, pode. E colocamos capoeira lá na igreja. Pensa. Fui apresentar para a igreja um domingo à noite, o professor foi lá, desse tamanho, dessa largura, assim, fortão, tocando berimbau, falando assim, esse instrumento não é do capeta não, gente. Aqui, ó, é só um instrumento igual violão, igual outro, falando para a igreja, ele nem crente era. Isso era o rei reinando. O bairro se aproximou da gente. Quantas pessoas se converteram nesse projeto? Quantos líderes da igreja estão lá hoje por conta desse projeto? Quantas pessoas fortalecidas? Nós temos hoje um dos meninos que se converteu lá na igreja por causa do projeto Capoeira. Ele hoje está fazendo IBEL, virou evangelista, está cuidando de igreja, missionário nato. Pensa no que Deus está fazendo que você não está vendo. Você consegue ver? É simples, gente. Olha para os lados assim, olha para essa igreja. Olha o lugar de São Paulo que nós estamos. Olha quantas possibilidades. Olha para cá quantos barzinhos estão abertos, lotados uma hora dessa. Olha para lá quantas famílias estão ali chorando, falando assim, Senhor, cadê meu filho que não volta para casa? O meu casamento está acabando e a gente está aqui, preocupado em quantos hinos a gente vai cantar. Olha o rei querendo reinar também nesse lugar. E é assim que a gente consegue enxergar a carta de Colossenses. É assim que eu enxergo o que Paulo está falando. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Sabe por quê? Olha o 14 para encerrar. Que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. É só isso que ele fez. Ele comprou a nossa liberdade. Numa expressão mais exata para você entender, você era escravo do pecado. Agora você é escravo de Jesus. Significa que você é livre, porque ele não te faz escravo. Ele te faz amigo, irmão, parte da família. Significa que Jesus agora tirou você das garras do pecado, que fazia você pensar somente em você, no seu bem-querer, nas coisas que você queria fazer, e te trouxe para perto, te tornou parte da família, e falou assim, agora você é da minha família. E sabe o que mais ele fez? O rei que governa te trouxe até aqui, para falar para você assim, eu te quero aqui. E eu quero que você
Entenda isso com o seu coração. Feche seus olhos um instante. Entender com o coração é perceber quais são as características que Deus fez na sua vida para te trazer até aqui. Quais são as coisas que Deus estrategicamente foi mudando ao longo da sua história que te trouxe até aqui. Pode ser que você venha só para fazer uma visita aqui, o que Deus fez como rei que governa que te trouxe até aqui. Talvez para você foi só uma mera coincidência, mas para o rei que governa, que cuida da igreja, ele está olhando, tem uma família esperando uma visita sua. Tem uma pessoa esperando você falar do meu amor para ele, porque agora você é livre, você pode viver para mim, não mais para você. Você não precisa mais se preocupar somente com o seu ganha-pão, porque eu te sustento, eu cuido de você. Você não precisa mais olhar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva para o reino de Deus. É nesse reino que a igreja vive. É dessa forma que a igreja vive, é dessa pegada que a igreja tem que ter. Ela olhar para ela e falar assim: Senhor, nós não nos conformamos mais em ser nós mais, só nós. Nós não nos conformamos, Deus, em fazer só do nosso jeito. Nós não nos conformamos, Deus. A cidade de São Paulo tem tantos músicos, Pai. Traga-os para cá, Senhor. A cidade de São Paulo tem tantas pessoas que servem na área da saúde. Traga-os para cá, Deus. A cidade de São Paulo tem tantos advogados. Traga para cá, Senhor. Esse bairro, Deus, tem tanta gente que precisa ouvir falar do Senhor. Abra a nossa boca. Abra o nosso coração, coloque propósito em nós, Deus, para que cada vez mais eu tenha convicção daquilo que o Senhor está fazendo e não eu. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente insiste muitas vezes em viver para a gente. A gente precisa viver para o Senhor. A gente quer viver para o Senhor, Deus. E nessa noite, a minha oração, Jesus, é para que o Senhor seja rei dessa igreja também. Que seja uma comunidade vibrante, explosiva, que entendeu o Evangelho e que é reconhecida pelos seus atos de amor e de misericórdia e de bondade, que é reconhecida por resgatar aqueles que estão perdidos, que é reconhecida porque compraram a ideia de Jesus e vão viver até a morte, a vida de Jesus na vida deles. É essa comunidade que nós somos aqui, Pai. Nós oramos para que, quando as cartas forem escritas um dia sobre nós, nós tenhamos a percepção que o Senhor é o Rei da igreja e que a sua história está sendo contada através de nós e não a nossa. Nós temos a percepção que o Senhor é dono da história e não nós. Nós temos a percepção que o Senhor é o Rei desse lugar e principalmente do nosso coração. Em nome de Jesus. Fica de pé um instante. Meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção.